Muito bem, pessoal, hoje a gente vai fazer uma série de vídeos de correções de exercícios básicos, um passo a passo para você que está aprendendo a programar, para você que está começando a desfrutar da carreira de programação e lógica, né, de raciocínio lógico e lógica de programação em si. Eu sou o professor Márcio Chaves. Se você é meu aluno, você já sabe do que eu estou falando. Se você está aqui no canal para aprender algo diferente, seja muito bem-vindo também. Esse exercício de hoje, ele é um beabá para quem está começando a programar, bastante simples, onde a gente vai ver como que se declara, como faz a leitura e assim por diante. Então, se você é meu aluno ou não, deixe o seu like, se inscreva no canal, siga a gente também nas redes sociais, pois isso contribui muito com o nosso trabalho. Vamos sempre otimizar a ferramenta para que mais pessoas possam aprender a programação. Muito bem, esse algoritmo de hoje está falando o seguinte: faça um algoritmo que leia dois números inteiros e execute com os mesmos as 4 operações aritméticas básicas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Exiba o resultado de cada operação em tela. A gente pode ver aqui, ó, que esse código, não é um código, né, mas é um comentário, porque começa com barra asterisco e termina com asterisco barra, tá bom? E vamos lá então para começar as nossas atividades. Então vou colocar aqui as minhas includes, tá certo? A primeira include que eu vou colocar é a stdio.h, tá certo? O que ela significa? Include significa que eu vou colocar uma biblioteca, e essa biblioteca nada mais é do que referências dos trabalhos que eu estou fazendo. Quando você vai lá na biblioteca da sua escola fazer um trabalho de biologia ou de física, você vai e pega os livros do conteúdo do seu trabalho. Você não pega um livro de matemática para fazer um trabalho de física. Às vezes até pode, é um pouco relacionado, mas você vai pegar o livro de física, os livros de física, né? E assim por diante. Tem como fazer algoritmos sem ter bibliotecas? Olha, você fazer um algoritmo sem bibliotecas é a mesma coisa que fazer um trabalho sem referências, tá? Eu acho que se ele funcionar, ele vai funcionar de uma maneira muito pobre, né? Vai ter muitos poucos recursos disponíveis, tá bom? Então essa é a nossa primeira biblioteca. A gente vai trabalhar com operação matemática. Então eu vou colocar include a nossa math.h e também eu vou colocar a include bloqueio.h. Ok? A math.h trabalha com operações matemáticas, e a bloqueio.h ela vai trabalhar com nossas particularidades linguísticas, porque a gente fala português e o nosso código ele é escrito em inglês. Então, para que o nosso usuário possa ler termos que têm acentuação, cedilha, entre outras coisas, a gente vai usar essa biblioteca aqui. Só falta a gente setar ela lá no código, tá bom? Vou colocar o main, que é a nossa inicialização do nosso algoritmo, né, que é da nossa função geral como um todo, tá certo? Eu vou colocar ex1 de exercício 1 e vou abrir as chaves, né? Aonde abre e onde fecha a chave é onde começa e aonde termina o nosso código, tá certo? Eu vou fazer aqui a minha declaração de variáveis. É mais um comentário. Como é um comentário apenas de uma linha, eu coloco barra barra. Eu não tenho necessidade de abrir e fechar o comentário como está lá em cima no enunciado do algoritmo, tá bom? Os comentários rápidos, né, de uma linha apenas, eu coloco barra barra porque ele é apenas um lembrete para eu lembrar o que ele está fazendo. Enquanto eu preciso de um texto, alguma coisa assim, ou então eu quero isolar uma parte do meu código, eu coloco barra asterisco até onde eu quero isolar, e depois asterisco barra, ele fica isolado, não vai ter interferência nenhuma no meu código, tá certo? Então, nós temos que ler dois números, tá certo? Dois números inteiros e fazer as 4 operações aritméticas básicas. Muito bem. Já de antemão eu falo que se a gente colocar números inteiros, ele não vai funcionar. Por quê? Porque uma divisão de números inteiros vai retornar também um número inteiro. Como assim? Vai retornar apenas a parte inteira do quociente da nossa divisão, tá? É uma função que nós temos necessidade também, ela vai ser aplicada em outros exemplos posteriores, assim que a gente caminhar um pouco mais com a disciplina, tá bom? Mas
por via de regra, divisões de números fazemos com números do tipo float. Então, vou declarar aqui float x igual a 0 e y igual a 0. Quando eu coloco 0, é porque eu estou limpando o lixo de memória. O que é um lixo de memória? Suponhamos que essas variáveis têm sido usadas em outros algoritmos, né? Então, para que elas não carreguem aqueles valores de lá para cá, eu limpo elas, né? Atribuo um valor para elas iniciar o nosso algoritmo, esse novo algoritmo, e assim ela não vai ter interferência nos resultados, tá bom? Esses valores que ela tem. Muito bem, eu vou colocar aqui embaixo, ainda do tipo float, mais outras variáveis, né? Vou colocar A de adição igual a 0, D de divisão igual a 0, M de multiplicação igual a 0 e S de subtração também igual a 0. Todas do tipo float, tá certo? Muito bem. Como que eu sei que tem todas essas variáveis? Primeiro, está falando que eu tenho que ler dois números, então eu já tenho duas variáveis aí. E se eu tenho que calcular 4 operações, então eu tenho que encontrar 4 resultados. Então, esses 4 resultados estão declarados aqui embaixo, tá? E aqui os dois números que eu vou ler. Eu declarei 2 vezes o float de propósito para a gente perceber essa divisão daqueles que eu estou lendo e daqueles que eu estou calculando o seu resultado. Muito bem, vou colocar o nosso setLocale. O setLocale serve para setar de onde que eu quero as minhas particularidades linguísticas. Como assim, professor? O setLocale é uma biblioteca, né, de particularidades linguísticas, mas ela não pega só o português, ela pega várias outras línguas, tá? Mas como eu quero as nossas particularidades, eu coloco ali o português, tá bom? Se eu quisesse o português e o francês, eu colocaria os dois. Porém, esses termos da língua, né, ele tem que estar em inglês também, tá bom? Que é como a biblioteca os reconhece. Muito bem. Printf, eu vou exibir na tela. Printf, lembra sempre do comando print, que você vai imprimir algo para alguma pessoa ler, tá bom? E por que o F? Que é no front-end, que é a tela, ou seja, aonde o usuário tem um contato direto. /n, o que é o /n? É pular uma linha. Ou seja, significa new line, ou seja, escreva uma nova linha, tá? Se eu não colocar o /n, tudo que aparecer para o usuário vai estar contínuo, né, numa linha única, tá certo? Então é por isso que a gente usa o /n para quebrar essa linha, tá bom? Então vamos lá. Programa de cálculo aritmético. Opa. Programa de cálculo aritmético, ponto e vírgula. O ponto e vírgula vai no final de todos os comandos. Ele significa que o seu comando está terminando ali. A gente vai fazer uma série de erros propositais para a gente identificar e para vocês verem como que a gente encontra esses erros, como a gente identifica eles no código, tá certo? Printf novamente, /n, informe o primeiro número. E agora para ler é o scanf. O que é o scanf? Lembra de scanner, tá certo? Por que o scanner? O scanner ele captura aquilo que você quer passar para o computador. Então, o scanf vai fazer a mesma coisa. E de onde? Daqui do F, que é o nosso front-end, no caso, é o seu teclado, tá bom? Eu tenho que identificar qual tipo de variável que eu vou ler, no caso percentual F, tá certo? Que é uma variável do tipo float, vírgula, e comercial e x. O e comercial significa que eu vou alterar o valor de x, né? Estou falando pro meu compilador o seguinte: olha, o valor de x será alterado e vai ser alterado pela leitura do tipo float que for feita no teclado. É basicamente isso que ele está falando aqui, tá? Printf novamente, /n, tá bom? Informe
o segundo valor. Aqui, ó, tem um erro aqui, ó, tá meio sacan F, uma coisa assim, né, sei lá. É scan, isso. Muito bem. E aqui novamente, nosso scan F, percentual F, que é do tipo float, vírgula, E comercial, e agora eu vou ler o nosso valor Y. Ok? Então, tudo isso que eu fiz aqui agora, né, esses 4 comandos, eu fiz a minha entrada de dados, tá certo? E a entrada de dados consiste em você orientar ao usuário, pelos comandos printf, o que ele deve informar para nós para alimentar o nosso algoritmo, bem como ler essas variáveis utilizando o comando scanf. Muito bem, agora nós vamos para o nosso processamento. E o processamento consiste no cálculo matemático daquelas 4 operações. Então, o meu A, que é a minha adição, é igual, né, ao x mais y. Minha subtração é igual ao x menos y. Não tem nenhuma regra, né, específica no nosso enunciado de fazer subtrair o maior pelo menor, né, e assim por diante. Então fica a critério de vocês colocar qual número que vem primeiro aí, tá bom? O objetivo maior é a gente fazer esse processamento e ver a transformação dos dados da entrada com a saída, né? A multiplicação é igual ao x vezes y, né? A multiplicação e a adição, as ordens desses fatores não vão alterar o resultado, nem a soma, nem o produto, né? E a divisão é igual, ou a razão, né, é igual ao x dividido por y, ponto e vírgula. Tá, ok? Aqui então nós temos que colocar aqui um sinal de igual. Muito bem, fizemos aqui o nosso processamento, foi isso que ele pediu para fazer, né? Agora a gente vai fazer a nossa saída de dados. A saída de dados, né, consiste em retornar para o usuário os resultados que nós encontramos. Não faz sentido algum a gente fazer todo esse processamento, todos esses cálculos, se a gente não retornar para o usuário o que ele precisa saber, o que ele deseja ver, né? Então, eu vou colocar aqui um printf. Opa, se dá o enter, né? Printf /n. /n, por que 2 /n? Eu quero soltar 2 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saída de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, né? Outro printf. /n, os resultados encontrados das operações aritméticas são 2 pontos. Printf /n, adição igual percentual f. Vírgula. Agora eu vou chamar a minha variável, que é o a, ok? Eu vou copiar e colar tudo, que aí a gente fica mais fácil para a gente fazer, né? Aqui eu vou colocar subtração. É só A, não tem A1, né, pessoal? A subtração é o S, ponto e vírgula. A gente está esquecendo o ponto e vírgula aqui. Ó, tinha um ponto e vírgula aqui dentro também. Ctrl V.
multiplicação é o M, e a nossa divisão ou razão, né, é o D. E printf terminando, barra N, tá maiúsculo aqui, fim de execução. E eu vou colocar 2 barra N's aqui para o nosso log aqui, a hora que terminar, não conflitar, tá bom? Vamos lá montar e compilar ele aqui, vamos ver se o nosso resultado, opa, ele rodou, programa de cálculo aritmético, vamos colocar o 6, né, e o 5, muito bem, a nossa saída de dados. Os resultados encontrados das operações aritméticas são, na adição, o 11, subtração 1, multiplicação 30 e divisão 1,2 e fim de execução. Muito bem, nós conseguimos aí atingir os nossos objetivos com o nosso algoritmo, né? Mas a gente precisa aqui, ó, formatar essa saída de dados. E eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Até daqui a pouco.